tornar um profissional qualificado na área de psicopedagogia? É esse o tema do episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast 4x1. E hoje a gente tem uma convidada muito especial para falar sobre esse tema. E aqui na mesa eu tenho as nossas convidadas incríveis do nosso podcast. Bianca Fola, nossa grande especialista em experiência do cliente e atendimento, vai estar aqui com a gente. Lilian Chateau, nossa especialista em liderança e gestão. Eu, Karina Paraíso, especialista em posicionamento. E a nossa convidada especial. E antes de apresentar ela, eu já quero que você se inscreva aqui no nosso canal. Se ainda não se inscreveu, clica aqui no botãozinho, se inscreva, compartilha com uma amiga, principalmente que é psicopedagoga, porque com certeza esse podcast vai ajudar ela. Porque estamos aqui com uma convidada especial, especialista nesse tema. Hoje ela é mentora e capacita profissionais nessa área de psicopedagogia, trazendo todo o passo a passo, desde quando você está ali, né, se formando na área, até os seus atendimentos. Seja muito bem-vinda, Roseli Ruiz. Aí, maravilhosa! Olá, Muito bom. meninas. Olá, Karina, Lilian. Olá, Bi, tudo bem? Tudo É um prazer enorme estar aqui com vocês, ter recebido esse convite para estar aqui com vocês, né? Levando em consideração que as três fazem parte de todo o início aí do meu processo. Literalmente, as três fizeram parte, cada uma contribuindo com algo, né? A Karina foi minha primeira mentora ali, dedicada. A Lilian me deu dicas incríveis, nunca vou me esquecer, e foi onde eu direcionei ali os meus passos, né? Os próximos passos que eu dei dentro da minha clínica. E a Bi também me contribuiu muito, foi a primeira pessoa que me acolheu aqui em São Paulo, que conversou comigo, me deu um suporte, direcionamento, e então eu realmente estou muito feliz de estar aqui com vocês. Imagina, bem-vinda, prazer é todo nosso, né? E você começou já trazendo o quanto, né, realmente é algo que a gente acredita muito, né? Que o empreendedorismo não precisa ser solitário, e não é solitário. Né? Exatamente. Eu acho que toda a sua construção, ela vem nessa base de ter pessoas te auxiliando, e é por isso que hoje você auxilia pessoas. Mas vamos começar do começo? Bora Né? lá. Hoje você tá aí já mentorando, mas não foi sempre assim, né? Isso mesmo. Então conta foi pra gente um processo pouquinho longo. da sua história, Rô. Como que começou tudo isso, a sua clínica e onde você tá hoje? Ok. Eu me apresentei. Tá nervosa, mas não, se fica apresente, como se tranquila. estivesse falando com seus amigos. Ok. Eu sou a Roseli Ruiz, especialista na área da educação, estou na educação há mais de 20 anos, passei por todo o processo, fui professora, aliás, iniciei como auxiliar, né, de sala de aula, trabalhei com educação infantil, trabalhei de 1º ao 5º ano, passei por todo o processo da área da educação, e aí em seguida fui convidada a fazer parte da gestão da escola, então eu fiquei também 8 anos como gestora da escola, orientadora educacional, né, fazendo parte ali da gestão da escola. E há 7 anos eu resolvi empreender, né? Assim como tudo em minha vida, eu nunca gostei, nunca aceitei, nunca quis, não faz parte da minha personalidade ficar parada. Então, assim, eu sempre quis inovar, sempre quis fazer mais, sempre quis fazer algo diferente, né? Talvez até por ser uma característica do transtorno TDAH, que eu fui diagnosticada como TDAH, né, desde muito cedo, e essa é uma das características, a gente tá sempre em mudança, né, e busquei essa característica, né, da personalidade para levar para o lado positivo, né, que é sempre correr atrás dos sonhos, sempre buscar coisas novas, sempre buscar mais. Falei? E aí, há 7 anos, eu resolvi abrir a minha clínica. E no início, né, eu acreditei que eu fosse ficar ali apenas na gestão da clínica, que eu fosse ficar como professora auxiliar ali, fazer reforço, né? Que sempre foi o que eu fiz. Trabalhei com alfabetização, trabalhei de 1º ao 5º ano. Então, era o que eu acreditava
que eu fosse ficar fazendo. No entanto, ali já no início da abertura da clínica, já comecei a clinicar também, sabe? Busquei supervisão de uma professora já especialista há anos e junto com essa professora eu fui me especializando, fui buscando experiências e rapidinho eu consegui ter uma agenda de sucesso, né? A agenda ficou uma agenda bem tranquila ali e também comecei a cobrar um valor diferenciado ali de algumas profissionais ali da minha cidade e foi então que até resolvi deixar o meu outro trabalho, que eu fazia parte da escola ainda, né? Eu era concursada já há quase 20 anos, e aí pedi exoneração para ficar só na clínica. Fiquei como gestora e também trabalhando ali como psicopedagoga clínica. Com pouquíssimo tempo, algumas psicopedagogas que estavam em início de carreira começaram a me procurar para eu ensinar, dar dicas, orientação, e aí eu comecei esse trabalho também de supervisionar essas pessoas em início de carreira. E aí, assim, com muito pouco tempo também, eu pensei, gente, eu posso ajudar mais pessoas de uma vez só, né? Foi onde eu busquei me especializar nessa questão de ser mentora, e faz 1 ano que eu venho aí nesse processo. Aí hoje eu já tô com o meu grupo de mentoradas, eu tenho 2 grupinhos já de mentoradas, grupinhos, né, Bi? Acho que devido ao processo todo aí de sala de aula, então sempre conversando como grupinho, né, no diminutivo. Mas deixa eu já chamar a atenção para um fato que talvez ela não veja a grandeza do ato, né? Há 7 anos, então, você abriu mão de uma situação estável, de um lugar de estabilidade para você empreender. Sim, Bi. E você fala com tanta naturalidade, não, né? aí eu saí pedindo exoneração. E a minha agenda já ficou lotada e eu já essa cobro diferente. transição de sair do estável, do CL treta, né? A gente falou né? Do 13º, de todas as garantias, né? Literalmente. Para empreender é um ato de coragem, assim, que muitas pessoas não têm em casa. E muitas como que pessoas. foi pra você? Olha, não foi fácil, como tudo em minha vida, devido aos traços do TDAH, né, que faz parte da minha vida, não tem como fugir dele, porém hoje eu falo que ele faz parte da minha vida, mas ele não me define, sabe? Sim. E eu acreditava antigamente que ele me definia. Eu falava, eu sou TDAH. Não, hoje assim, eu tenho a consciência de que o TDAH faz sim parte da minha vida, ele está aqui, não tem como negar, mas ele não me define, né? Eu preciso sim sempre me dedicar além do que uma pessoa típica, né, que não tenha o TDAH se dedica, mas eu decidi que sim, é isso que eu vou fazer, que eu vou sempre me dedicar, é assim que tem que ser, então vamos fazer, é assim que tem que ser. Vou me dedicar sim, para chegar sempre onde eu coloco as minhas metas. Eu coloco um objetivo, coloco uma meta e corro atrás, sempre com mais empenho, com uma dificuldade, assim, até razoável, mas não deixo de fazer. Muito bom, muito bom. E isso é uma grande característica para o empreendedor, né? Porque é uma fase difícil de transição, sair, né, de algo estável, como a gente falou, mas empreender também não é fácil. Se você não tiver a meta muito clara, o objetivo muito claro, a ousadia, Exatamente. Né? É muito complicado de passar por esse processo, né? Você falou um ponto bem... um ponto chave, né? É ter a meta clara. E a gente só consegue entender isso quando realmente a gente tá em um grupo de pessoas que tem essa mesma mentalidade. Então, estar em lugares onde pessoas têm essa mentalidade é essencial. Porque a gente não é ensinado a empreender, né? Não. Na faculdade a gente não tem. Não, na escola não ensina, né? Educação financeira, meu Deus, né? E, inclusive, Karina, esse foi um tópico que eu acrescentei na minha mentoria, né? Porque, assim, a gente vê cursos
muitos cursos maravilhosos por aí, dentro da minha área, né? No entanto, não abordam essas questões, né? De uma organização financeira dentro da clínica, para que a clínica possa se sustentar, né? Não é fácil para a clínica se sustentar. Inclusive, Bi, eu abri a clínica 1 ano depois, veio a pandemia. Não. 1 ano não, pouco tempo depois. Foi em 18 que eu abri, em 21 veio a pandemia. 20 que veio a pandemia. 20. Olha aí, 2 anos depois veio a pandemia. Então, eu tinha tudo para quebrar, né? Para clínica. A clínica é grande, ela tem 7 salas. Na época, nós estávamos ali com 13 profissionais, né? Tinha bastante profissionais. Aí, claro, alguns precisaram deixar, mas outros conseguiram ali se manter. E aí a gente conseguiu levar a clínica, manter ali, mas com o quê? Com metas, né? Sim. Com processos ali, com projetos, para que... É normal a pessoa começar a empreender já com essa visão? Não. De ter meta, De e ter jeito nenhum. processo, e ter gestão? Fala... De jeito nenhum. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais de uma mentoria e de uma proposta, de um programa para acelerar uma carreira, né? Então, quando a gente está na faculdade, a gente tem uma formação, né? A gente tem um conhecimento técnico. Então, eu vou direcionar minha vida para lá, para aquele caminho. E a mentoria, os programas que aceleram a carreira, eles já trazem um olhar que é assim, você está nessa área, né? Então, a sua mentoria é para psicopedagogo, você já está nessa área, em algum nível, uns mais acelerados, outros menos, mas a proposta sempre é como viver disso. Sim. Né? Como viver da psicopedagogia, como entregar a proposta de valor que atenda o seu cliente de uma forma que você gosta com as suas características. Porque a minha forma de fazer psicopedagogia talvez não seja a mesma forma, porque talvez a gente não atenda mesmo o cliente. Sim. Mas a gente precisa ensinar precificação, gestão, marketing, como lida com o cliente, como lida com a família. Toda né? essa parte eu acrescentei na mentoria, toda essa parte. Porque são conteúdos que eu venho já buscando, estudando há uns 3 anos, né? Desde que eu comecei, quando eu entrei nesse mundo de imersões, de mentorias, eu venho estudando isso. Então, eu com certeza vi que era necessário incluir esses assuntos para que a pessoa, além de ser um profissional ali com uma base sólida para iniciar a carreira, para que ele também tivesse uma visão de como manter a sua clínica, de como gerir a sua clínica, né? Todo esse processo que é muito importante. Sem ele, é verdade. É complicado se manter no mercado. É verdade. E olhando até um pouquinho na sua história, né? Você já começou contando um pouquinho as coisas que você fez, né? Mas qual foi a sua trajetória para ter uma clínica, sendo, né, passando por uma pandemia, chegando no lugar onde você estava? Até para quem está assistindo a gente, é psicopedagogo, fica, nossa, mas como que eu faço para ter um negócio? Como que eu faço para, né, chegar aonde a Rô chegou, né? Qual foi o caminho que você passou, Rô, e que você pode deixar até como dica do que agora é a hora do papel e caneta. Pega aí. O que eles precisam fazer, na sua visão, essencial para trilhar esse caminho? Primeira coisa é ter o objetivo claro. Inclusive, quando eu faço a roda ali, na sessão diagnóstica que eu faço com as meninas, né, as mentorandas, as psicopedagogas que têm interesse em entrar na mentoria, eu pergunto ali, tenho alguns tópicos que eu abordo, e eu deixo essa pergunta por último, porque eu acredito que essa é a principal de todas, né? Todas as outras questões a gente consegue estar estudando, aprimorando. Porém, essa eu acredito que é a principal. Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? O que você realmente quer? Então, escrever realmente, colocar no papel, tirar da cabeça, colocar no papel e ter o seu objetivo claro, onde você quer chegar. Sim. Eu acredito que esse foi o primeiro passo, sabe? Eu, estando ali na sala de aula e depois ali na orientação educacional, eu não queria mais só aquilo, eu queria ter o meu negócio, sabe? Abrir o meu negócio. E aí eu comecei a pensar, pensar em por onde eu poderia começar, onde eu quero chegar, o que eu quero.
é o primeiro passo, sabe? Se você não tem claro o seu objetivo, a sua meta, onde você quer chegar, não tem nem como você começar. É verdade. Eu vejo que esse... E aí, estipulou onde você quer chegar, aí você tem que buscar meios, né, para se capacitar, para você conseguir ali Chegar os, nesse objetivo. os objetivos, alcançar os seus objetivos, Uhum. né? Eu acho que esse é um grande ponto, né? Onde você quer chegar, né? Eu acho que muito que vem dessa, eu digo porque eu tenho profissionais, né, familiares que trabalham em educação e passaram a vida, então você fica a vida inteira à mercê de um cargo público. Então você não sabe muito nem o que você quer mais da vida. Você fez a sua vida se encaixar naquele cargo que você tem, né? Então quando você sai, você fica até meio perdido. Mas o que eu quero realmente? Eu fiquei a vida inteira lá, né? Não sei o que eu quero, né? Karina, eu vejo assim que a pessoa, ela precisa ter muito claro isso para ela. Se tá tudo bem ela estar ali como um cargo de carreira, um cargo CLT, um cargo de concurso, tá tudo Tá tudo bem, certo. Uhum. né? Porém, você precisa sentir aqui, ó, sabe? Assim, aquela vontade, aquela coisa ali que fica te incomodando, que você não quer só aquilo. Uhum. Eu acredito que tem que partir disso, né? É verdade. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Por exemplo, você falando isso, né? Eu lembrei, assim, de pessoas que eu andei incentivando, mas vamos fazer tal coisa, né? Sai daí de onde você tá. Mas não a pessoa tá dentro dela. E tá tudo certo. tudo bem, Tá tudo bem. ela não quer sair dali, né? Então, é a coisa mais importante, realmente, é o seu objetivo. Se você tem sabe, aquela vontade de empreender, de sair dali, de sempre dar um passo, de subir ali a escadinha, então vai. Olha, eu falo assim que, meu Deus, a minha história, sabe, pela questão do TDAH, que é muito... É um TDAH muito... Como que eu posso dizer a palavra? Agora o TDAH foge de palavra, tá, gente? Também que importa, né? Mas, enfim... Tem um grau? Tem um grau. Olha só, isso acontece muito. Eu fui dar palestra, depois eu vou. Então, eu tenho um grau muito, assim, muito alto de TDAH, muito mesmo, sabe? Então, chegar onde eu cheguei, meu Deus, gente, então todo mundo consegue, sabe? Se com as minhas limitações eu consegui chegar onde eu cheguei, e eu ainda não cheguei onde eu... O seu objetivo A tá meta lá. ainda não foi batida, mas tá no caminho. Não, tá no caminho, tá no processo, e eu creio que sim, que se eu continuar... Inclusive, eu ouvi uma frase há uns 2 anos do Caio Carneiro, e isso fica na minha cabeça martelando, e eu me apoio muito nessa frase. Ele falou assim, não pare até que você consiga. Se você parar, é fato que você não vai chegar onde você quer chegar. Porém, se você não parar, então ele falava assim, ele enfatizava, ele falava assim, não pare. E aquele não pare dele ficou aqui na minha mente, mas sabe? o trajeto a jornada é bonita, né? Sim. É lógico que é legal depois processo, você né? chegar lá na meta atingida, né, no objetivo, e falar, olha aqui, meu curso está criado, minha mentoria está criada. Eu também passo pelo processo que você está passando de construção, de como passar o conhecimento, né? E faz 1 ano que eu estou nesse trajeto, e hoje eu olho para trás com bastante carinho com a minha pessoa, sabe? Com um amor pelo que eu estou trilhando, porque é desconfortável. Você falou que, né, sente uma coisa aqui. Então, o crescimento normalmente vem com muito desconforto. Muito. Não vem? Só vem no desconforto. Só vem no desconforto. Só vem no desconforto. Então, todas nós sentimos desconforto. E às vezes quem está em casa também... O que é isso que eu estou sentindo, esse desconforto? Talvez seja um olhar que você tenha que ter para o que a Bianca de verdade quer a partir de agora, o que a Roseli a partir de agora quer, e movimento. E ela fala muito disso, do não parar. Do não parar. Bi, eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando acontece, sempre que acontece algo que não é exatamente aquilo que você gostaria que tivesse acontecido, ou seja, algo
negativo. Como que você consegue lidar quando você fala, eu olho para aquela Bianca lá do passado com muito carinho e tal. Então, assim, todos os pontos negativos que aconteceram, como que você conseguiu lidar com esse processo? Eu acho que a gente sempre tem pontos negativos. Nada é de 0 a 100 sem nenhum percalço, sem nenhum obstáculo. Possível, Eu me deixo ficar triste, eu me deixo ficar retraída. Pode parecer, eu sou muito expansiva para as pessoas, né? Mas dentro da Bianca, eu sempre tenho um lugar de entender que é difícil, entender que pode acontecer e, apesar de estar sempre em movimento, eu sempre tenho muita calma e cuidado com a Bianca pessoa. Então, assim, a profissional quer chegar logo, a empreendedora quer fazer acontecer, a mentora quer vir, mas a gente tem que sempre ter um olhar para a pessoa, para aquela Roseli lá, pequenininha. Então, assim, eu sempre penso que a Bianca, pessoa pequena, tem que ser acalentada e tem que ser cuidada. E eu faço isso constantemente. Tem dias em que eu me vejo mais retraída, mais quieta, e eu vou olhar para dentro e ver o porquê que isso está acontecendo. Então, é como se fosse... entra num casulinho, depois rasga isso e abre. É como se fosse um Passa um renascer. pouquinho aí dessa Nossa, sabedoria. É muito autoconhecimento, gente. Sabe por quê? Eu tenho muito problema com frustração. Muito problema. Eu não consigo lidar A frustração com frustração traz minha. algumas cicatrizes, mas as Sim. cicatrizes fazem parte da minha história. Eu tenho muitas marcas por conta da minha profissão, que é ser chefe de cozinha. Sim. Então, às vezes, eu falo que aqui eu tenho até um navio, né? Que fez uma queimadura assim e uma assim. Nossa. Mas, eu só me queimei porque eu trabalhei, porque eu me coloquei na situação de me expor. Talvez eu precise buscar um pouquinho mais esse autoconhecimento. Por mais que eu já venho buscando já, como eu disse para você, há uns 2 anos que eu entrei nesse mundo aí, né? Porém, eu ainda tenho muita dificuldade com os nãos. Eu acredito que por todo o processo do meu passado, né? Quando eu era pequenininha na escola, eu não conseguia aprender e eu sempre achei que eu fosse burra. Assim que assim que eu falava Você mesmo, se né? enxergava assim. Que eu era burra, né? Não tinha essa visão que existia TDAH. Imagina, eu tenho 46 anos, foi agora, né? Há, sei lá, 10 anos pra cá. Quando, na verdade, foi um pouco mais, foi quando eu vi a minha filha, eu me enxerguei nela. Falei, gente, opa, aqui, sei lá, é igual a mim, então, o que é isso, né? E aí, aí no mundo da educação também, fui buscar conhecimento, foi onde eu cheguei no tal do TDAH, e aí o médico diagnosticou a Kissla e também me diagnosticou, só que o meu é um nível muito hard, assim, né? E aí hoje eu consigo um pouquinho mais me organizar, né? Pela questão, assim, a gente tem um autocontrole, né? Adulto tem autocontrole, também toma um medicamento, e aí sim, né? Mais antiga. Então, eu acredito que são feridas do passado ali, sempre achando que eu era burra, eu passava de ano porque a minha coleguinha, eu colava da minha coleguinha, muitas vezes, né? Então, assim, era muito difícil para aprender. E eu acredito que por conta disso, e quando eu descobri que eu não era burra, né, eu comecei a estudar. Então, assim, já faz muitos anos que eu estudo diariamente. Não tem um dia na minha vida que eu não estude. Eu amo estudar, amo, sabe? Leituras, compro muitos cursos, assisto cursos, enfim, eu amo estudar. E eu sempre busquei muito me especializar dentro da minha área, sempre, né? Por isso que eu consegui também sempre dar um passinho à frente, né? Mas olha, eu acredito que para empreender, para ter um negócio realmente, você sempre vai precisar se conhecer muito para que você tenha um negócio grande. Eu estudo bastante e eu não conheço profissionais grandes que não tiveram esse momento de olhar espelho a espelho, se desenvolver, olhar para suas feridas, para o seu passado e ter que se desenvolver para que o negócio cresça também, sabe? Certo. E é por isso que todo mundo fala, né? Tem que fazer terapia, tem que fazer terapia. Cara, eu acho que não dá, dependendo de onde você quer chegar, né? Mas não dá, principalmente para ter negócios muito grandes, se você não se olha e tem esse apoio emocional de autoconhecimento, sabe? Perfeito, Porque Karina. eu Perfeito. falo por mim, né?
Estudei, fiquei anos no CLT, eu aprendi a ser muito técnica naquilo que eu fazia. Quando você empreende, você sai da zona de conforto técnica que você tem que desenvolver 58 mil coisas Sim. que você não sabia fazer. Uhum. Então você vai lidar com desconforto, você vai lidar com coisas que você não sabia, com não. Você vai se lidar com um monte de coisa. E se você não se olha e fala, nossa, realmente eu não sei, nossa, realmente preciso E eu falo lidar. muito isso, o não é para você. É. O não é para o seu produto. Eu tento. Não é? E eu acho que a Karina pode falar com bastante propriedade também sobre, às vezes a gente tem uma pressa, porque a gente já não é mais novinha, né? Aham. E às vezes a gente tem uma pressa de fazer dar certo, porque a gente já vem de um lugar de sucesso na jornada anterior. Então. E que não é assim. Não, Estamos há 1 ano estudando, eu ainda não achei o meu produto. É verdade. Tá tudo Calma. certo. Você não fez a sua clínica em 1 ano, ser de extremos, você não construiu a sua clínica em 1 ano. Então, nem minha talvez carreira na educação, né? Né, Esse Ká? que é o grande ponto, né? É. A gente acha que pelo tempo, né, que a gente tem de conhecimento e tudo mais, a gente já vai começar lá, né? Só que é como se a gente realmente tivesse, não do zero, mas a empreendedora e empresária, ela está começando ali do zero, né? Então tem todo o processo de aprendizado, a curva de aprendizado para você ter um negócio, né? De entender como funciona, de se encontrar nesse papel como empreendedora, né? Tem todo um processo que a gente vai passando que leva tempo, gente. E se a gente for olhar histórias de várias empresas, elas também nunca começaram lá, ninguém começa lá. Né? Ká, eu vou aproveitar esse gancho aí. Eu gostaria de perguntar para Lilian a respeito da gestão. Então, assim, eu tenho a minha clínica, sou gestora. Você que é especialista na área, Lilian, quais são os pontos principais que você acredita que não podem faltar ali na gestão para um bom gestor? Se você pudesse falar 1, 2 e assim dar algumas dicas, sabe, do que fazer. Depende do nível do momento do negócio. Certo. Se alguém está começando a empreender, tem que olhar finanças e vendas. E entregar o serviço. Certo. E então, eu entrego o serviço, eu olho as finanças, receitas e despesas, acho o ponto de equilíbrio, então eu estou recebendo, estou mantendo o negócio e preciso sempre ir olhando vendas. Aí eu estou gerenciando o primeiro nível de um negócio. E para essa gestão de finanças, o que você sugere procurar? O que eu sugiro é ter constância na anotação. A ferramenta que você vai usar, você tem que se adaptar. Existe caderno, existe planilha, existe aplicativo, existe sistema. Nenhum desses funciona se você não tem a rotina e a constância de anotar os dados. Então, a ferramenta, ela potencializa e acelera você descobrir as informações, né? Você gerenciar os dados. Mas nada substitui o você toda semana ir lá e anotar. Nenhuma planilha funciona sem isso. Entendi. Então, a primeira etapa de qualquer negócio, ainda que os seus psicopedagogos comecem com o seu consultório de forma individual, tem que vender para o cliente, tem que achar cliente, tem que vender. Certo. Depois que vende, ele tem que gerenciar o pagamento do cliente e os custos que ele teve com material, né? Porque psicopedagogo adora comprar um brinquedo. Um papelzinho. Compra brinquedo que é uma beleza. Compra massinha, compra letra de EVA e compra... E aí os recursos vão indo e eles não contam na ponta do lápis. Exatamente. A gente não conta mesmo. Não conta. Só que tudo isso está incluso. Então, quanto de material eu vou comprar por mês? Ou a cada 3 meses? Ou a cada 6 meses? E ele tem que gerenciar isso. Finanças e vender. Depois ele começa a contratar, né? Eu vou contratar uma pessoa, porque já não cabe na minha agenda. Então, eu começo a contratar. Quando você começa a contratar, você tem que ir para um outro nível de gestão, que é começar a liderar, delegar e organizar alguns processos. E aí, o outro nível, lá, quando você já tem pelo menos 10 funcionários, você tem que aprender a criar uma cultura dentro do teu negócio. Certo. E você já sai do operacional aí. Certo. Aí você já larga a criança, né? Você já não vai brincar mais, não vai fazer os atendimentos, porque você já virou um gestor, um dono, e você já não faz mais parte da operação. Então, é a mesma coisa que criança. Mesma coisa quando a gente ensina uma criança a andar. A gente dá muito apoio, a gente coloca as almofadas para ela não cair, depois a criança começa a levantar, a gente segura a mão,
depois a gente começa a soltar ela, começa a soltar o negócio e a criança vai criando autonomia. E a nossa equipe vai criando autonomia para o negócio crescer. Certo. Você Uhum. conhece um pouquinho o meu negócio, que a gente já, a minha clínica, né, como funciona, a gente já conversou sobre isso. Então, assim, olhando para o meu tipo de negócio, e aí pegando aí essa questão dos processos, o que você também acredita ser o mais de urgência ali para iniciar um bom processo, sabe? Depois tem muita coisa para caminhar, mas o início de tudo, um bom processo, o início de tudo, como que Para o você poderia... psicopedagogo que vai atender em clínica? Não, para a gestão ali da minha clínica mesmo. Gestão de clínica. Da clínica, Principal processo. o principal processo da clínica. Principal processo é contrato com o cliente de prestação de serviço, tem que ter. E aí, quando a gente está falando de clínica, a gente está falando das Lei Geral de Proteção de Dados, então tem que estar muito atento à LGPD, porque nós compartilhamos dados confidenciais. A gente precisa estar muito antenado com o processo de pagamento e recebimento. Uhum. Então, tem que ter uma data para o cliente pagar. Não pagou, como é que vai fazer o pagamento? Se não pagar durante... Eu já vi muita clínica. E a criança precisa do atendimento e a família não paga em 1, 2, 3, 4 meses e o terapeuta continua atendendo por uma necessidade, por querer ajudar a criança, né? Só que isso impacta demais no negócio, então tem que ter regras. Então, uma coisa é a gente querer entregar um serviço de qualidade, saber que a criança precisa, mas outra coisa é a gente olhar para o negócio. O negócio precisa ser sustentável. O Então, escritório de contabilidade não faz esse trabalho. Não. Então, qual seria o profissional para a gente contratar ali, buscar para poder... ele mesmo, ele vai ter que ter essa consciência. Num primeiro momento, a gente não consegue contratar. A gente só consegue contratar quando a gente tem fluxo de caixa. Então, a gente precisa aprender. Então, tem algumas habilidades que o profissional da saúde, da educação, quando ele está prestando um serviço terapêutico, eu tive muito isso com a minha supervisora. Lilian Chateau, atendendo criança. Fica no chão, brinca. Essa é a Lilian terapeuta. Lilian Chateau conversando com a mãe como orientação. A terapeuta indicando a mãe. Isso. Agora a Lilian Chateau falando sobre negócios com a mãe. Oi, tudo bom? Então nós vamos fazer o contrato. 3 cadeiras diferentes. São 3 cadeiras diferentes. E esse, para mim, acho que é o grande pulo do gato para o profissional que vai começar a atender de forma autônoma. Legal. Ele saber que ele Separar. precisa de um momento com a criança, ele é uma persona quando ele faz orientação para os pais, só que ele é uma outra persona quando ele faz a anamnese, quando ele faz o contrato, quando ele fala sobre pagamento. Olha quanto conhecimento a pessoa tem que ter para empreender, né? Muito. Muito. Não é simplesmente eu vou empreender. É um É. caminho. Não, É não. verdade. Eu tenho tempo para outra Pra Karina tem. Sim. Cá, vou te aproveitar aqui, né? Vou aproveitar você. E olhando para o meu negócio, para o meu tipo de negócio, então 2 dicas. Uma, para eu gerar um caixa rápido. E uma outra, se possível, né? Para eu escalar e ter uma coisa assim, mais sólida, no sentido também que eu posso continuar entregando a quantidade de coisas que eu já entrego, que eu não queria abrir mão, não gostaria de abrir mão disso. Sim. Porém, onde eu pudesse ter mais clientes de uma vez só, né? E para que pudesse ser um valor mais acessível, para que muitas pessoas no início de carreira, como eu comentei com vocês, no início de carreira não é fácil, né? Investimento não é fácil para ninguém, né? Todas as áreas. E então é isso. O negócio educacional, né? A parte educacional do seu negócio. Da psicopedagogia. Tá, Da maravilha. psicopedagogia. Vou então começar com caixa rápido, tá? O que acontece, Rô? A gente tem que analisar muito bem o seu público e entender qual formato de produto a gente pode trazer essa estratégia de caixa rápido e a entrega, né? O formato que a gente pode entregar que não ocupe muito do seu tempo. O grande ponto de um produto caixa rápido é exatamente esse. Ele não pode ter uma entrega muito extensa, né? E também não pode ser um valor muito exorbitante, muito alto, né? Porque daí você perde no volume, mas você ganha ali no valor. Então, o que eu recomendo? Caixa rápido, verifique formatos de produto que você pode entregar, por exemplo, imersão, algum treinamento, algo que você consiga entregar de forma rápida, não muito extensa,
né? Com valores menores, mais acessíveis e que você consiga ter mais gente ali entrando junto com você, né? Eu recomendaria você ter um produto de entrada de caixa rápido que você pudesse lançar a imersão ali em alguns períodos do mês, sabe? Eu acho que vai te auxiliar muito. Agora, falando de escala, quando a gente fala de escala, a gente tem duas opções. Ou você escala em quantidade, ou você escala na margem, no lucro que você tem. Então, ou no valor, ou na quantidade de pessoas. Então, uma coisa que a gente poderia e deve olhar é como você quer escalar. Você quer mais pessoas ali com um valor menor, Sim. ou você quer um valor maior com menos pessoas. Não. Esse é o ponto. Eu gostaria de uma dica para mais pessoas onde eu pudesse diminuir o valor da entrega. Entendi. Porque é um público que não tá, ele não tem um valor, né, específico, público. né? Tá. Qual que é o ponto? Quando a gente fala de profissionais que estão começando, seria perfeito para ele ter uma mentoria, né? Por quê? Vai ajudar ele a construir o negócio, você consegue direcionar mais perto, você consegue, né, acelerar e ele tem um complemento que ele não tem na faculdade. Porque ele vai chegar para você e vai falar, tá, e agora, como? Né? Não tem como. Então, o que eu sugeriria você fazer? Ou você tem um curso e uma formação não extensa, que eu sei que a grande dificuldade de professor é ter um curso imensamente longo, né? E daí, se você tiver um curso imensamente longo, é o que ele já teve na faculdade, ele não vai ter resultado, ele vai ficar no mesmo lugar. Talvez. Ter um curso mais enxuto, com objetivo claro. Qual que é o objetivo? Direto ao ponto. Direto a ponto. Você criar sua primeira clínica e ter seus 10 primeiros clientes. Ponto. É traçar o método e a jornada para ele chegar nesse objetivo, né? Então, eu teria um curso de uma formação ou eu teria um programa de desenvolvimento, que é você ter o ensino alinhado com alguns encontros pontuais de direcionamento. Então, você tem ali a jornada gravada, com todo o curso, toda a metodologia, o passo a passo. E ele pode ter ali um encontro de uma vez por mês com você, para ter um modelo Hot Seat em grupo, para que você direcione, tá? Mas é algo que não dá para ter algo nesse formato que ocupe muito do seu tempo. Certo. E que ao mesmo tempo não ajudem a acelerar, sabe? E no momento que eu ainda estou no início, né? Tô com a minha segunda turma. Turminha não, é turma. Isso. É turminha. Tô com a minha segunda turma. Então, você acredita que eu ainda tô muito no início do processo, que eu ainda devo ter mais musculatura ali, mais, né? Para depois passar para esse modelo? Sim. Ou você acredita que já com a minha experiência, minha bagagem relacionado ao conhecimento mesmo? Sim. Você acredita que já dá para... Eu finalizaria essa segunda turma sua. Certo. Para ir para esse próximo passo que a gente está falando aqui. Por quê? Algo que eu acredito muito, gente, é que assim, o curso e a formação, você não tem uma proximidade tão grande quanto na mentoria, né? Então, você não consegue testar muito o seu método com tanta proximidade quanto você tem no olho a olho da mentoria. Então, eu sempre oriento a você ter o seu primeiro produto, validar todo o seu método em uma mentoria ou uma consultoria, para que depois você pense em escala e curso. Porque na escala, quando ele for ali para a mão na massa, ele precisa de algo muito redondinho, assertivo, senão ele não vai ter resultado, ele vira em círculos, né? Então, agora que você está com uma turminha menor, eu testaria, fecharia essa turma e iria para o segundo ponto. Esse segundo ponto de escala tem um ponto cego que você precisa ver, tá? Porque a gente acha, curso maravilhoso, ou até mesmo imersão maravilhoso, caixa rápido. Só que você precisa ter um processo de atração para vender isso. Então, algo que você tem que olhar até antes estou atraindo clientes? Tem clientes para isso? Eu acho que esse é o grande ponto que você não olha e você tem que olhar, sabe? Finaliza essa turma, faz o processo de atração, porque senão você vai abrindo, o povo não vai vir. Não tem audiência para isso. Na verdade, eu comecei agora, né? Faz, sei lá, 4, 5 meses que eu comecei a atrair esse público. Sim, isso. Então, ainda tá muito pequeno. Isso. Então, olha para ele, faz esse processo de atração, conclui esse primeiro grupo, para daí você ir para esse próximo passo, sabe? Eu acho que esse é o grande ponto que, infelizmente, as pessoas não olham. É o outro braço do seu negócio. Muito bom. Que você tem que estar Amei alinhado. essa dica. Amei. Que bom.
Gente, é isso? É isso. Quantas coisas, né? Que podcast robusto, né, Rô? Rô, para esses psicopedagogos que querem te conhecer, onde eles te acham? Quais são as redes sociais? Como que a gente acha a Rô aí para ajudá-los nessa mentoria? O Instagram é Roseli Ruiz _psico. Roseli Ruiz, é assim psico. Já vão lá seguir a Rô, viu? Que é maravilhosa. Principalmente se é psicopedagogo e quer aí se profissionalizar, né, Eu Rô? coloco bastante dicas lá para Bastante profissionais que conteúdo. estão no início de carreira. Maravilha. Rô, quero te agradecer. Obrigada pelo seu tempo, pela sua história, por tudo que você contribuiu aqui com a gente nesse episódio, tá? Meninas, obrigada. Vocês também. Acho que foi bem aquela rodada, né? Uhum. Maravilhosa. E se você gostou, curte aqui, compartilha, comenta, manda aí para suas amigas empreendedoras, porque não só para psicopedagogos, teve aqui Sim, muitas com coisas que a certeza. gente falou, né? Então envia para sua amiga, curte, compartilha. A gente se vê no próximo episódio.